Graça e paz, eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Uma boa noite, espero que vocês estejam bem. Deixa eu me organizar aqui, que eu não tenho o hábito. Eu confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei meio surpreso e até pensei em recusar, não vou mentir. Mas desde o começo desse ano, começo do ano passado, na verdade, Deus tem tratado comigo sobre propósito, sobre sobre propósito. E quem conversa comigo, o pastor Adércio, pode testificar isso que eu estou falando. Eu costumo dizer que Deus tem revelado para mim que Deus não tem um propósito específico para cada CPF, para cada pessoa, e que Ele tem um propósito para o povo dele. E que eu sempre costumo dizer que se você está orando para que Deus revele o propósito dele na sua vida, o que Deus tem para a minha vida, que você na verdade tem que se colocar na posição e fazer. Então, se eu chegasse e falasse, pastor, não vou pregar porque eu acho que esse não é meu chamado, eu estaria sendo incoerente com aquilo que eu venho dizendo o ano todo. Então eu falei, não, pastor, posso sim. E ainda mais para falar sobre Kryptonita, que é um tema até do meu cotidiano. Eu sou um fã de histórias em quadrinhos, tenho uma coleção em casa. Kryptonita, que enfraquece o super-homem, Superman para os mais jovens, né? E quando o super-homem ele entra em contato com a Kryptonita, ele perde seus poderes, ele deixa de ser o super-herói. Na verdade, ele não deixa de ser, mas ele não consegue ser. Ele fica fraco. E a analogia que nós trazemos aqui para nós cristãos, é o que nos enfraquece, o que nos deixa fracos, o que tira a nossa vontade, o que tira a nossa vitalidade na nossa fé. Nós já estamos muito adiantados nessa série, já vimos aqui muitas formas como a Kryptonita nos enfraquece, e hoje o tema, nós vamos falar um pouco como nós nos alimentamos, como nós nos fortificamos, como nós, digamos, nos tornamos forte e nos prevenimos da Kryptonita. Qual é o nosso remédio? O nosso remédio como povo de Deus, que é oração, santidade, palavra de Deus. Eu queria ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do 14. O anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, além da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Eu sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los de minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os seus olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu lado no trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado à porta do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém, glória a Deus. Hoje, 2022,
Nós vivemos um tempo que nós temos muito acesso, informação, velocidade. Eu mesmo usei a internet, usei o Google para pesquisar, para poder escrever aqui o meu esboço, né, para trazer o terceiro sermão de toda a minha vida. E eu pesquisei, me preparei ali, pesquisei, usei a velocidade, aquilo que a máquina me propõe, aquilo que eu tenho à minha disposição. E mesmo com tudo isso que nós temos hoje, eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu estava ali no começo da minha adolescência, eu gostava muito de música, e eu ficava imaginando, poxa, como deve ser interessante, né? Como deve ser incrível você ter acesso a uma grande coleção de discos, você ter acesso a uma... Eu ficava, quando eu ia na locadora, eu ficava, poxa, deve ser muito legal trabalhar aqui e ter acesso a todos esses filmes, todos. E hoje nós temos acesso a muitas opiniões, a muitos estudos. Eu consigo ver e assistir as palavras e pregações dos pregadores que eu mais gosto. Eu consigo ouvir os músicos que eu mais gosto. Eu consigo tudo isso com todo o acesso que a mídia me dá, que a tecnologia me dá. Só que tudo que eu digitar e que eu colocar na minha barra de pesquisas, certamente eu vou encontrar. Só que tem um problema. Eu vou ouvir e consumir tudo que eu quero. Só que eu não vou ouvir, talvez eu não ouça o que eu preciso ouvir. Talvez eu não lide com temas que eu preciso lidar. E eu não confronte problemas que eu preciso resolver. Esse é o problema. E aí eu te pergunto, com todo esse acesso que nós temos, toda essa tecnologia, por que mesmo assim ainda não somos mais aplicados nas coisas de Deus? Mesmo assim não somos. É muito mais fácil eu gastar um tempo ali rolando um reels de Facebook, por ir livre. Ainda mesmo assim não somos tão aplicados quanto gostaríamos que nós fôssemos. E a parte do texto que me chama a atenção é: eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem, eu vou entrar e eu cearei contigo. Mas por que nós não ouvimos? Porque nós não ouvimos o que nós estamos ouvindo? Para onde nossos ouvidos estão apontados? Eu quero aqui fazer uma coisa que me ocorreu hoje de tarde, quando eu estava aqui dando uma revisada nesse esboço. E para usar como exemplo, eu gosto muito de sorvete. Tá aí que minha esposa que não deixa mentir. Sorvete e pudim. Você quer me pegar? Você me chama para almoçar e me serve pudim ou sorvete. Eu adoro. Eu posso comer só pudim a minha vida inteira? Eu posso ir no mercado e gastar toda a minha despesa com leite condensado, ovos para fazer o pudim e sorvete? Posso. Eu posso comer isso o dia inteiro, todos os dias, 30 dias por mês, o ano inteiro? Posso. Eu certamente vou ficar muito satisfeito, mas eu não serei saudável. Não serei. Se eu consumir só as coisas que eu gosto de ouvir, eu provavelmente serei infantil. Eu terei um paladar infantil, eu terei uma fé infantil, porque eu não vou lidar com os confrontos que eu preciso ter. Talvez hoje não seja a palavra que você, quando saiu da sua casa, quisesse ouvir, mas desde que o pastor me deu esse tema e a mesa estava posta, e esse trecho do texto que diz: eu bato a porta, e se você ouvir, eu entrarei e eu cearei contigo. Mas eu sinto que cada vez que passa, nós, os evangélicos, somos cada vez um número maior. Estamos ocupando os lugares. Mas eu noto que quando eu converso com pessoas que não estão no nosso meio, eu percebo que a nossa mensagem chega com muito ruído. Como eu disse aqui, a criptonita, ela é aquilo que nos enfraquece. E o que nos enfraquece? A distância da verdadeira mensagem. E o que nos tornam
resistentes à criptonita. O alimento verdadeiro, palavra, oração, como eu disse. Porque hoje, antigamente, anos 90, na época que eu me converti, nós tínhamos faz tempo, 98, para ser mais específico. Nós tínhamos muito forte no Brasil a teologia da prosperidade. Como é que funcionava? Como funciona, na verdade, até hoje? Eu vou lá, eu dou, sei lá, um salário meu, R$1.000 que seja, e aí Deus vai lá e me dá uma mansão. Simples assim, como se eu pudesse dobrar Deus à minha vontade. Como se a vontade dele não fosse importante, e sim a minha vontade. E essa é uma tentação que nós precisamos enfrentar, porque muitas vezes isso não parece uma tentação e não parece um pecado. Eu lembro que eu tinha uma visão de fé, que eu achava, o que era fé? Acredito, eu preciso orar, acredito, vai acontecer, vou jejuando todos os dias, vai acontecer, jejum, ai comi, não, o termômetro voltou, não era para ter comido. Eu achava que a salvação era uma gangorra. Estou salvo, glória a Deus. Colei na prova, não estou mais salvo. Não é assim, nós não podemos merecer a salvação. Eu queria ler aqui no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do 1, que eu quero falar um pouco sobre fé. Vocês me desculpem porque eu sou um pouco gago e eu não tenho o hábito de falar em público. Lucas 7, do 1 ao 10. Lucas 7. É uma passagem da Bíblia que eu particularmente gosto muito, e certamente você já ouviu muitos sermões sobre ela, e você mesmo já deve ter lido muitas vezes, que é sobre o centurião de Cafarnaum. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem que ele viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. Digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão em seguida: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Como eu disse, essa é uma palavra que é muito comum nós ouvirmos pregações sobre ela. E é muito comum que nós vejamos uma abordagem falando sobre o maravilhoso milagre que foi a cura de Jesus à distância. E é lindo mesmo. Mas eu quero atentar aqui a forma como o médico Lucas escreveu, que ele se atenta muito à fé do soldado. Veja que em momento algum ele escreve que Jesus
levantou os braços e todos oraram e fizeram uma campanha e decretaram a vitória. Não, ele simplesmente acreditou. Jesus falou, na verdade, ele nem foi falar com Jesus, ele mandou outras pessoas, porque ele achava que ele não era digno de falar com Jesus. Ele acreditava que se alguém poderia resolver esse problema, esse milagre, era Jesus Cristo. E é importante eu falar aqui um pouco sobre o contexto histórico dessa época. O soldado era romano e Roma subjugava Israel. Muitas vezes nós vamos ver lugares que não parece que o reino está lá. São lugares que provavelmente não vai ter ninguém cantando, não vai ter ninguém lendo a Bíblia, não vai ter ninguém orando, nem profetizando, nem tocando um instrumento, não vai ter nada disso. Só que talvez o reino esteja lá. Esse centurião, que era um homem de poder, um homem respeitado, um oficial do exército, que era romano, ele acreditava em Jesus. Ele acreditava no milagre. E olha o sinal de que na vida deste centurião havia reino. Eu pesquisei um pouco em outras traduções, e apesar da minha tradução, eu gosto muito da tradução, da linguagem de hoje, mas em algumas traduções diz que esse empregado era um servo. Na tradução do grego é doulos. Doulos significa escravo. Escravo. Aí eu te pergunto, é normal que uma pessoa que compra escravos ame o seu escravo? Antes desse episódio, Jesus havia sido perseguido. Jesus havia sido criticado por fariseus, pois ele tinha curado no sábado. Foi criticado por colher espigas de milho. O próprio povo judeu criticava Jesus. O próprio povo judeu não aceitou Jesus. Mas o centurião, ali tinha reino. Porque o que é reino? Aonde está o reino? O reino, se eu tenho, por exemplo, você serve o rei? Eu sirvo o rei. Você tem os valores do rei? Sim. Então o reino está em você. Isso é reino. Isso é reino. É assim que o reino é manifestado. Talvez você conheça lugares que tem pessoas ali que o amor que ela quer viver é o amor do reino. O senso de justiça que ela tem é o senso de justiça do reino. Isso é reino. Não necessariamente o reino vai estar em lugares construídos com tijolos e uma bela igreja e um pregador eloquente, muito bem estudado. Não necessariamente. Porque quando nós tocamos aqui, essa casa é sua, ou entra na minha casa, a casa é aqui, não é aqui, não é. E aí eu te pergunto mais uma vez, por que nós não ouvimos ele bater? Por que não ouvimos? O que nós estamos ouvindo? O que nós temos ouvido? Por que para nós é tão difícil entender o significado real da palavra servo? Servo. E muitas vezes queremos decretar a vitória, queremos não aceitar o deserto. Por que nós não ouvimos mais falar sobre arrependimento e santidade? É tão difícil, é difícil. E aí quando dá uma glória a Deus aí, pessoal, me ajuda. Eu sei que talvez não era o que você queria ouvir, mas Deus tem tocado no meu coração nesse sentido, sabe? Glória a Deus. Como eu estava dizendo, muitas vezes temos esse conceito errado de fé. Que fé é acreditar em algo, independente do que seja. O que é fé? Eu tenho fé que esse microfone pode virar uma serpente. E se Deus quiser, realmente pode.
porque Ele pode todas as coisas. Mas, quando eu olho esse exemplo do centurião, quando ele diz para Jesus: olha, eu não acho que nem é legal você ir na minha casa, porque eu acho que eu não sou digno. Eu não sou digno nem de falar pessoalmente com ele. Essa fé dele, de que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele, como Senhor, Ele quer ser obedecido. Ele é o Senhor. E a fé do centurião é muito mais respeito a quem Ele é, do que pedir coisas que eu quero que Ele faça para mim, que vão atender a mim e somente a mim, e talvez não façam diferença nenhuma para o reino, porque as coisas são só coisas. Porque eu não ouço a voz de Jesus bater, porque eu não ouço. E quando a gente começa a falar sobre santidade, né? Geralmente o clima pesa, né, mano? Pô, santidade. Ah, não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Como eu falei aqui no começo da palavra, antigamente nós temos ainda, né, a teologia da prosperidade, que era essa barganha. Ela existe ainda, não está tão em alta, porque hoje o que está em alta é a teologia da prosperidade afetiva. Ah, por que Deus existe? Por que eu estou na igreja? Ah, porque eu quero ser feliz. Eu preciso realizar meus sonhos. Ele precisa destravar a minha fé, destravar a minha mente para que eu alcance o inalcançável. É para isso que Deus existe, para realizar meus sonhos. Porque eu sou ouro puro de Ofir. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não, nós somos servos. É isso que nós somos. Nós somos servos. E se eu estou aqui em cima com a oportunidade que me foi concedida, eu estou abaixo de quem está aí, e eu estou mais abaixo ainda de quem está lá fora. A hierarquia na igreja é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. Muitos sobem em cima de altares como esse para subjugar o povo. E a falta de conhecimento faz com que o povo erre. Mas eu creio que em nome de Jesus um dia eles pagarão, porque o meu Deus é um Deus de justiça. É isso que eu creio. Voltando aqui um pouco para a palavra, eu quero ler aqui em 1 Pedro 1, 14 e 15. Pedro 1. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. E aqui eu quero falar um pouco sobre os conceitos de pecado. Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela tem dois conceitos de pecado. Um que é o pecado, eu não quero dizer do dia a dia, mas aquele pecado cotidiano, a sua falha, aquele que nós cometemos, eu e você cometemos, o pecado do dia a dia. Mas existe o pecado que é o estado do pecado. Eu preciso me arrepender, não porque eu pequei, mas sim porque eu sou um pecador. O estado de pecado, eu nasci do pecado. Nós não vamos melhorar o mundo, porque nós quem estragamos o mundo. É consequência do pecado. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Quando a palavra diz aqui sobre o nosso modo de viver, ele não é negociável. Ele não é. Você não pode ficar: ah, mas a carne é fraca. Poxa, o que tem? Nada a ver. Eu acho que deve ter um demônio chamado nada a ver. Não é possível. Ah, mas não. Ah, o que tem? Todo mundo faz. Pega nada. Não. E a tentação vem todo dia. Nós temos as nossas lutas. Eu tenho as minhas e você tem as suas. E não tem problema nós termos lutas, porque o problema está quando eu deixo de lutar. Se eu deixar de lutar, se eu me entregar, aí eu perdi. Mas enquanto eu estiver lutando, a Bíblia diz
que Ele nos ajudará no dia mau, pois eu lembrarei dele. O que eu não posso deixar de fazer é me entregar. Tentações eu sempre vou ter. Se Jesus Cristo foi tentado, por que eu não seria? Por que eu não seria? Eu nunca serei mais santo ou melhor do que Jesus, porque Ele é perfeito como Deus. Só que Ele veio à terra e Ele foi perfeito como homem, e Ele serviu a Deus como homem, só que com perfeição. Nós temos a inclinação para o pecado. Não tem jeito, é a nossa natureza. A natureza é pecaminosa, eu sempre vou querer fazer o que é errado. Afinal, o bem que eu quero fazer eu não faço. Não, mas o mal, eu não queria fazer, mas eu faço. É a minha natureza. A minha natureza é o pecado. E aqui eu quero chamar a atenção que é a minha vontade. Porque muitas vezes a minha vontade não parece pecado. Não parece pecado eu fazer, sei lá, as coisas que eu quero fazer. Se eu pegar aquela cena ali do Éden, do jardim do Éden, Adão, Eva, a serpente, o que a serpente disse ali foi: comam um fruto, façam a vontade de vocês, sejam como Deus. Mas será que a minha vontade, será que a vida que eu quero preservar e a vida que eu tenho não estejam custando vidas? Será que isso faz de mim um homicida? Porque quem será cobrado sou eu. Eu serei cobrado. Se eu digo que sou servo. Não, eu sou servo, mas eu sou servo aqui dentro. Lá fora tem minha vida. Quero sair daqui, quero ver o Netflix, quero ir no cinema. Não. A vida é da igreja para dentro. Isso é igreja. A igreja é da igreja para dentro. Vai viver na igreja? Eu lembro quando eu me converti que meu pai falava: você não sai da igreja? Não, mas é lá mesmo que eu tenho que estar. Eu adoro estar lá, eu quero estar lá. Era isso. Dificilmente lá fora vão entender o que é aqui dentro de verdade. E cabe a nós fazer com que essa mensagem chegue lá sem ruído. Sem ruído, porque o Evangelho, como o Bispo Bruno disse, ele é irresistível. É irresistível. O poeta disse que ninguém explica a Deus. E eu entendo o que ele quis dizer quando ele fala que os caminhos de Deus são realmente inexplicáveis, nós não entendemos. Mas o nosso papel aqui como cristãos, como membros desse reino, é exatamente explicar lá fora quem é Deus, o que Ele faz, como Ele transforma a nossa vida, como Ele nos deu uma segunda chance, como Ele nos livrou da morte, do pecado. Eu venho de uma conversão muito dura, muito difícil. Tenho um trecho que escreveram na Bíblia aí, né, recentemente, que é: quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Foi acrescentado aí. Tô brincando, gente, isso não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia, mas para alguns está. Mas se estivesse, digamos que eu vim pela dor. Eu venho de uma família destruída, uma família que o diabo ali entrou e ele fez o que quis. Eu venho de uma família que, se não fosse a mão de Jesus, se não fosse o resgate de Deus, minha mãe estaria louca, internada no manicômio. Louca. Sabe por quê? Porque minha mãe habitavam legiões de demônios dentro dela. Na semana passada nós estivemos aqui no discipulado e nós lemos aqui o livro, o Efésios 6:10. E aí o pastor Adércio falou: qual que é a relação de vocês com esse texto? E eu me lembro quando eu tinha ali 11 anos, na casa da irmã Neuza, nossa mãe na fé, deu assim, na frente do sofá dela, desse jeito assim, com a Bíblia aberta, e lendo isso, como se fosse uma reza mesmo. Acabava o texto, eu começava de novo, porque a minha mãe estava endemoniada, e era um atrás do outro, e eu vi o diabo falando na boca da minha mãe: eu vou jogar ela pela janela, eu quero ver ela num manicômio. Mas teve um dia que parecia ser só mais um dia. Tinha um ponto de pregação perto da nossa casa, que eu acho que ele era do tamanho desse corredor que tem aqui atrás. Cabiam, acho que 4 pessoas de um lado, 4 do outro, e um púlpito que acho que não cabia eu depois do casamento. Tá ligado? Pode falar, mano? Pode, né? Mano, fomos ali, uma tarde normal, e eu vou confessar, eu tinha um pouco de vergonha. Era constrangedor. E não foi diferente. Aconteceu de novo.
E eu lembro que ali começou a me dar uma revolta. Eu falei, por que eu vivo isso? Por que está acontecendo? Mas eu lembro até hoje. Eu nunca mais ouvi esse irmão Toninho. Quando a minha mãe voltou ali, ela abriu os olhos e voltou. Ele olhou para ela e disse: irmã Nalva, essa foi a última vez. Esse foi o último. Deus me revela aqui. Uma pessoa foi na sua casa e ela pegou um anel seu, e ela fez um trabalho, e ela foi até o mar, e ela jogou esse trabalho nas águas, e ela disse que o tanto que esse anel afundar, que a vida dela funde também. Só que hoje Deus, Ele está tirando o anel da boca do peixe. Pode parecer um pouco sensacionalista, mas esse foi o último dia. Foi o último. Desde então, Deus tem feito uma obra que lá fora ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu morava numa casa muito pequena. Eu não tinha nada a não ser uma chance de dar errado. Acho que eu morava no pior lugar de Perus. Meu pai era a única pessoa que trabalhava naquela rua inteira. Mas Deus, Ele não tinha drogas para mim. Ele não tinha drogas, Ele não tinha tráfico, Ele não tinha roubo. Não, Ele queria colocar talentos especiais nas minhas mãos. Eu estar aqui é resposta de oração. Eu acredito muito na oração de uma mãe. Eu acredito muito na oração de uma mãe. E minha mãe é desse tamanho assim, mulher baixinha, vocês estão ligados. Quando eu era criança, eu tenho que confessar, eu não gostava de ir na igreja. Eu não gostava. Mas minha mãe, ela me obrigava a ir na igreja. Eu ia obrigado, às vezes eu apanhava de ir na igreja, mas eu ia. E quando eu era criança ali, eu acho que eu lembro desse dia. Ou talvez eu tenha construído essa memória, mas eu lembro da minha mãe escrevendo na cama dela. E tudo bem, ela nunca mais falou sobre. Quando eu tinha 18 anos ali, 19, eu comecei a namorar, eu entrei na faculdade, nós saímos daquele lugar que nós morávamos. A vida tinha começado a andar, a obra de Deus já estava a todo vapor na nossa vida. E ela veio até mim e ela falou: Leandro, olha o que a mãe tem aqui. E aí eu vi aquela cartinha que ela estava escrevendo. E naquela cartinha ela tinha escrito: Senhor, prepara um casamento abençoado para o meu filho. Senhor, abençoa o emprego para ele. Senhor, que a esposa dele encontre alguém que seja um exemplo de Ti. Isso é fé. Isso é fé, porque quais eram as chances? Se você perguntar para quem estava lá fora, a única chance que tinha era de dar errado. Um jovem negro, periférico, pobre, pai desempregado, mãe louca para quem está por fora. Mas o Deus é o Deus que transforma. Mas voltando aqui um pouco para a palavra que fugiu um pouco. Desculpa, pastor, é que não estou acostumado. Estava falando aqui um pouco sobre tentação, sobre santidade. E eu quero ler aqui Lucas, capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada. Depois, sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe um instante todos os reinos deste mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará ordem
aos seus anjos: cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não põe à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. E aqui eu quero falar um pouco sobre tentação. Como eu disse, nós somos tentados, mas eu não quero falar da tentação na forma como sempre é dita. Eu quero falar um pouco sobre a tentação que é nós fazermos a nossa vontade. Porque quando o diabo disse para Jesus: transforma essas pedras em pão, Jesus estava com fome. A gente consegue trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes nós não queremos transformar as nossas pedras em pão? E não parece errado isso. Não parece. Eu orar para Deus e dizer: Deus, eu não aceito essa situação. Faz alguma coisa. Vou fazer uma campanha. Vou procurar uma igreja que tenha campanha com 318 formas de fazer com que eu chegue onde eu queira chegar. E veja bem, não tem problema você passar pelo deserto. Nós passamos por desertos e ele faz parte da nossa vida. O problema é como nós enfrentamos isso. É eu querer impor a minha vontade acima da vontade dele. Porque se eu sou servo de Deus e eu quero ouvir a porta, porque eu quero me sentar à mesa, eu preciso me colocar debaixo da vontade dele. Então, se eu passo pelo deserto, eu vou dizer: Senhor, se é o deserto que nós vamos passar, passa comigo, me dê força, faça eu lembrar de ti no dia mal. Eu falei um pouco aqui sobre um cristianismo infantil no começo da palavra, e eu costumo dizer que eu fiquei adulto mesmo depois que eu descobri que ia ser pai, né? Rapaz, eu falo, a gestação tinha que ser 12 meses, 9 é muito pouco, mano. Nossa, velho. Quando ela ficou grávida ali, e eu tinha muitas vontades, sonho de ter um filho, mas não aconteceu na hora que nós queríamos. Aconteceu, na verdade, na hora que a gente menos esperava. Nós não estávamos esperando. E um dia a Pamela falou: eu tô grávida. Ela me mostrou assim o teste, aí eu vi 2 pauzinhos, eu falei: é gêmeos? Ela falou: não, isso aí é positivo. Aí eu falei: e agora? Só que eu tinha muitas vontades, eu tinha muitos sonhos. Eu queria que, quando a Julinha nascesse, eu queria que a minha casa estivesse 100% pronta. Eu queria montar para ela um quarto dos sonhos, todo rosa. Eu queria comprar toda sorte de coisas para ela. Coisas, apenas coisas, porque essa era a minha vontade. Era a minha vontade. Eu me dizia servo. Só que muitas vezes eu ficava muito triste, muito chateado quando eu via o tempo correndo e eu não conseguia fazer as coisas. E aí, será que eu realmente estava sendo servo? Deus fez o inacreditável conosco nesse tempo. Pessoas que eu não esperava me deram presentes que eu não compraria, que eu não teria condições. Mas por que é muito mais fácil que eu encha meu coração de tristeza pelas coisas que eu não tenho? Por quê? Esse tipo de coisa vem para o coração e ele vai para o ouvido, e nós colocamos nossa atenção nessas coisas e nós não ouvimos o mestre que bate a porta. Não ouvimos. Mais tarde Jesus foi tentado. O diabo falou: olha, eu posso te dar todos os reinos desse mundo, todos, eles são meus e eu dou para quem eu quiser. E agora eu acho que o comentário do YouTube vai bombar. Eu acho que um dos maiores problemas da igreja hoje, a igreja moderna, é esse. Nós temos essa tentação e nós lutamos contra ela. Só que ela não parece uma tentação. Nós queremos um reino terreno. Nós, os evangélicos, nós queremos implantar o reino pelas nossas mãos. Nós queremos. E não importa se você acredita nisso
no viés da esquerda ou da direita, não importa, porque no final das contas, no final dessa conta, é a mesma coisa. Só que a nossa ótica está tão corrompida por essas ideologias que nós não enxergamos. Nós não enxergamos. Nós só queremos, não é trocadilho, gente, mas nós só queremos um Messias. Nós só queremos alguém que vai resolver os nossos problemas. E é comum nós vermos frases dizendo: a igreja está ocupando o seu espaço. A igreja, nós teremos o maior país evangélico do mundo. Como se o reino de Deus fosse ser, sei lá, goela abaixo das pessoas, e não pelo Espírito Santo. E nem pelo Espírito Santo é goela abaixo. Não é, não é. O povo de Israel, eles esperavam um rei, eles esperavam o Messias quando Jesus veio. Mas Jesus era totalmente diferente do que eles esperavam, mano. Jesus, ele veio com uma mensagem de amor, mudança de dentro para fora. Eu fico imaginando ali quando o diabo chegou assim em Jesus e falou: aí, você não quer ser rei, não? Pô, te dou todos os reinos aí. Eu acho que se tivesse um israelita ali, escondido assim, muqueado atrás da pedra, assim, ele fala: aí, parça, aceita aí, mano. É isso aí que nós quer, velho. Aceita, é isso aí. Mas quantas vezes nós não queremos isso? Essa tentação de que o reino seja implantado através da política, que nós tenhamos um reino que seja num país evangélico, que nós possamos moldar as nossas leis de acordo ali com o que nós acreditamos. Mas Jesus não era isso, e para Jesus isso era uma tentação, porque para mim não seria. Porque isso parece certo. Isso não parece tentação. Sabe, eu acho que quando o pastor me deu essa oportunidade para falar sobre a mesa posta, eu não queria trazer uma mensagem assim. Eu queria trazer uma mensagem para cima, uma mensagem alegre, os irmãos voando, dando glória a Deus. Mas quando eu comecei a estudar, Deus, ele queimava no meu coração sobre arrependimento, pecado, um evangelho maduro, não um evangelho infantil. E cabe a mim falar, porque se eu não falar, quem será cobrado sou eu. Como eu disse, se eu tenho que fazer uma coisa e eu não faço para me preservar, isso pode custar vidas. Pode custar vidas. E isso faz de mim um homicida. Amém? Glória a Deus. Ai, meu Deus. Melhor você desativar o comentário do YouTube. A promessa de Deus para nós nunca foi um reino terreno. Nunca foi. O nosso reino é espiritual. Ele é celestial. Ele vai ser implantado pelo Espírito Santo, pelo nosso exemplo e pela nossa maturidade na fé, quando nós passarmos a ouvir o Mestre batendo na porta e nós pararmos de dar muita atenção e importância para rituais e alquimias evangélicas. Como eu disse, campanhas com 318 formas de fazer com que eu alcance o que eu queira alcançar, que me coloque no centro, porque eu sou o centro, eu preciso ser feliz. Só que se você não entender isso, talvez você não consiga entender o que é graça, porque a graça é o favor imerecido. Eu não posso merecer a graça, não há nada que eu possa fazer para que justifique o que Cristo fez por mim. Não há como. E eu só alcanço isso pela misericórdia. Se graça é o favor que eu não mereci, a misericórdia é o livramento daquilo que eu merecia. E o que eu merecia? Morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E agora você pode perguntar: Leandro, então morte paga pecado? Se eu morrer eu vou pagar os meus pecados? Não, porque tem que ser a morte de um justo. A morte de um justo. E é isso que explica o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Imaculado. Glória a Deus. E já encaminhando aqui para o final, não quero me estender muito, mas ainda dá tempo. Nós
ainda temos tempo de nos arrepender. Deus, Ele não quer os nossos rituais. Misericórdia não, Ele quer holocausto. Mas o holocausto que Ele quer é aqui, ó, o coração. Ele quer um coração transformado, um coração com desejo de marchar essa terra e fazer com que Ele seja conhecido pelo que Ele é, não pelas coisas que eles fazem. Seria muito mais fácil para mim, seria muito mais fácil preparar esse esboço, esse sermão, se eu viesse aqui e dissesse para você: você está passando pelo vento, sua vitória vai chegar hoje, eu vi na sua vida uma chave de um carro, você vai sair do aluguel. Não. O que a Bíblia diz é que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E é sobre isso a nossa fé. Esse é o tipo de palavra que nós temos que ter, pois a natureza anseia pela manifestação do reino. Anseia. Enquanto eu não manifesto o reino, a natureza geme. Enquanto eu não manifesto o reino, hoje é quarta-feira. A partir de hoje, de amanhã, muitos já vão começar a sair para as baladas, eu esqueci o nome, revoada que chama agora, e eles vão se destruir, eles não vão voltar. Muitas mães perderão seus filhos, e cabe a nós levar as palavras de boas novas até eles. Cabe a nós. A natureza geme, anseia pela manifestação do reino. E eu já falei aqui, aonde está o reino? É muito mais simples. O que é o reino? São pessoas que servem o rei. O que é o reino? É onde os valores do rei são respeitados. Isso é o reino. Não. E por que nós não manifestamos? Por que nós inventamos tantas coisas e tantas barreiras e tantas dificuldades? Dá glória a Deus, irmão. Ai. Sabe, que nós possamos aprender verdadeiramente quem é Jesus. Que quando nós pedirmos perdão, seja na sua oração hoje antes de dormir, seja para um desafeto, um parente que você se desentendeu, que seja muito mais do que, sabe, se abraçar. Eu lembro quando era criança que fazia isso. Sabe, brigou com um amiguinho, abraça aí, pede perdão. Era assim, né? Porque criança é assim, criança resolve assim mesmo. Mas muitas vezes nós somos adultos, sabe, infantis na fé. Que quando você pedir perdão hoje, que não seja só perdão por você ter ali, às vezes até sem querer, ofendido o teu irmão. Que seja perdão porque você, sei lá, foi desonesto, foi injusto com alguém. Que você não peça perdão só por isso, mas que você reconheça que você é pecador, que você foi salvo por um amor que você nunca poderá compreender. O que seria eu senão um miserável alvo de um amor? Que hoje, nós, quando pedirmos perdão a Deus, nós possamos ir com esse sentimento de arrependimento por quem nós somos e não só pelo que nós fizemos. Porque a partir do momento que nós entendermos isso e nos colocarmos no nosso lugar, nós vamos entender verdadeiramente o que é a graça. E eu não me coloco aqui como alguém que está ensinando acima de vocês. Essa palavra serve para mim também, porque se a palavra não falar comigo primeiro, aí não adianta nada. Não adianta nada. Eu estou só repetindo, sei lá, clichês que eu ouço por aí. Se o coração não for quebrantado, não adiantam músicas bonitas, não adianta uma fala rebuscada. Como eu disse aqui no começo, eu não sou um pregador, eu não tenho os trejeitos, eu não tenho a movimentação, eu não tenho aquela respiração, eu não consigo falar sem parar, eu fico lendo toda hora. Não tem jeito, eu não sou. Só que na verdade eu sou, porque é isso que a Bíblia diz que eu sou. Então, que a partir de hoje nós possamos nos colocar na posição de servo. E o que um servo faz? Ele serve um reino. É isso que eu quis dizer quando eu comecei a pregar aqui e eu disse que Deus não tinha um plano por CPF. Tem algumas pessoas que Deus realmente
Ele levanta de uma forma especial que nós não conseguimos compreender. Quando eu olho a história dos avivamentos, quando eu olho a história de homens como Billy Graham, como Paul Washer, são pessoas que realmente Deus tratou de uma forma diferente. Mas na maioria das vezes, eu me incluo nisso. Não é assim. Não é. Sabe por quê? Porque todas as promessas que você precisa para a sua vida já foram escritas. Está na sua Bíblia, no seu celular. Se você não sabe qual o seu propósito, eu digo para você, se coloque na posição disposto a trabalhar para o reino, seja pregando para as pessoas que estão ao seu redor, seja cantando, se você gosta de cantar, se ponha na posição e trabalhe para o reino. Faça com que esse reino seja conhecido. Que Deus possa habitar entre nós, no nosso coração. Como eu disse, que nós possamos pedir que Deus habite em nós, para que Ele nos encha e nos dê uma consciência de reino, ao invés de que eu ore somente para pedir as coisas que eu quero, que são coisas dessa terra e que não fazem diferença nenhuma para o reino. Porque Deus, Ele não está nem um pouco preocupado com o ano do meu carro. Ele não está nem um pouco preocupado se eu pago aluguel ou não. Porque isso são coisas, apenas coisas, que nós possamos adorá-lo pelo que Ele é, pelo sacrifício dEle, pelo sangue derramado, pelo favor imerecido. Enquanto a nossa boca, a nossa voz, o que sai da nossa boca, não condizer com o que está no nosso coração, o mundo não conhecerá quem é Jesus Cristo. Então, que nós possamos, que eles que estão lá fora, que eles possam, em nome de Jesus, ver em nós, que quando eles olhem para nós, para mim, e eu vou me colocar aqui como centro dessa analogia, que eles olhem para mim como cristão e que eles vejam condizendo o que sai da minha boca com o que eu vivo. Coloque-se de pé. Amado Deus, bondoso Pai Jesus, nos colocamos, Pai, na sua santa presença essa noite, Deus. Pai, eu quero te dar graça, Pai, por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor desperte o verdadeiro avivamento, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa manifestar verdadeiramente a sua glória na nossa vida, Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos, Pai, a realmente manifestar o teu reino. Que nós sejamos, ó Pai, a resposta da oração daqueles que clamam. Em nome de Jesus, ó Pai, nos livra, Pai, de falsos ensinamentos. Em nome de Jesus, ó Pai, que quando nós cantarmos, ó Deus, que seja muito mais que palavras, que seja muito mais, Pai, do que uma bela melodia, que seja uma verdadeira adoração, ó Pai. Nos usa, Pai, nos levanta, Pai, batiza com teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, novas línguas, manifesta o teu reino através das nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta, Pai, enche essa casa. Que em nome de Jesus, ó Deus, que das nossas feridas saia poder para curar.